Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 223 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com geometria plana e especificamente trabalhando com polígonos, né? Então nas duas aulas anteriores nós conceituamos o que era um polígono, né? Conceituamos primeiro o que era uma poligonal fechada, e a seguir nós definimos o polígono como conjunto da poligonal fechada com a região por ela delimitada. Falamos de uma maneira bastante geral, tanto em polígonos simples, que são aqueles que não têm uma autointersecção, quanto polígonos complexos, que são aqueles que têm uma autointersecção. Dentre os polígonos simples, nós falamos nos polígonos convexos e nos polígonos côncavos. De um caso particular de polígonos complexos, muito interessante, falamos na aula passada os polígonos estrelados, né? Então nós trabalhamos com polígonos de uma maneira bem geral. E aí na aula passada nós reforçamos alguns desses conceitos e nós deduzimos aí a expressão para o número de diagonais e também para a soma dos ângulos internos e externos dos polígonos. O número de diagonais nós falamos que vale em geral, né? Porque uma vez que nós definimos diagonal como sendo o segmento de reta que une vértices não consecutivos, então aquela fórmula que nós vimos para o número de diagonais, que eu vou colocar aqui na lousa, essa fórmula é válida em geral para qualquer polígono, seja ele simples ou complexo. Então olha só, o número de diagonais de um polígono com n lados, né? Nós deduzimos isso na aula passada, é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então nós deduzimos de que forma? De cada vértice, de cada um dos n vértices, partem n-3 segmentos para vértices não consecutivos, porque nós temos que tirar o próprio vértice e os dois que formam os lados ali no caso. Então n vezes n-3 e dividido por 2, porque quando uma diagonal, uma diagonal é compartilhada por dois vértices. Então nessa conta n vezes n-3, cada diagonal estaria sendo contada duas vezes. Por isso que nós dividimos por 2. E nós falamos que isso é válido para qualquer polígono, né? A outra expressão que nós deduzimos na aula passada foi o seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, como sendo n-2 vezes 180 graus, né? E a soma dos ângulos externos de um polígono de n lados, como sendo 360 graus. Na verdade, nós fizemos a dedução para os polígonos simples, especificamente os polígonos convexos, né? Que são aqueles que não possuem ângulos côncavos, né? Os que não possuem ângulos desse tipo, olha. Né? Então, esse tipo de polígono é um polígono côncavo. Então, nós tratamos apenas de polígonos desse tipo, né? Que são polígonos convexos, ou seja, em que não existem ângulos côncavos, no caso, né? Nesse polígono. Ou, equivalentemente, né? Quando nós tomamos segmentos de reta, pode ocorrer de ter regiões fora do polígono. Quando ocorre isso aqui é um polígono côncavo. E nessa situação aqui nunca ocorre, né? Quaisquer dois pontos que nós unimos por meio de um segmento, esse segmento está sempre dentro da figura. Então, isso é um polígono convexo. E a dedução que nós fizemos dessa fórmula foi para esse tipo de polígono. No entanto, no final da aula eu fiz um adendo e comentei que essas fórmulas aqui, elas são válidas também para os polígonos côncavos. E eu indiquei, no vídeo da aula passada, da aula 222, indiquei um material para vocês, está na descrição do vídeo, quem quiser se aprofundar, em que vocês podem encontrar a dedução dessas fórmulas aqui. Na verdade, o que é importante vai ser a dedução desta aqui, porque esta aqui vai ser consequência. Comentei também por que surge dificuldade, né, de deduzir essa fórmula aqui para o caso dos polígonos côncavos, né, porque aí nem você vai ter diagonais que são externas à figura, você vai ter ângulos desse tipo côncavo, então esse tipo de complicação é que traz. Mas é possível deduzir sim. Então quer dizer, esta fórmula que ela está dizendo para a gente é o seguinte, que todo polígono simples de n lados, seja ele convexo ou côncavo, pode ser dividido em n-2 triângulos, né? n-2 vezes 180 graus. E de fato, olha, vou repetir um pouco aqui aquele polígono que nós havíamos acabado de escrever. Por exemplo, esse polígono aqui, nós podemos dividir aqui, olha, este triângulo e mais este, né? Dividimos em 1, 2, 3 triângulos. E o número de lados é 1, 2, 3, 4 e 5. 5 menos 2, 3, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Um polígono côncavo também aqui, nós podemos também dividir em
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então podemos dividir em 4 triângulos. Como é que nós fazemos? Por exemplo, nós podemos fazer o seguinte. Podemos vir daqui para cá, né? Daqui para cá, né? Deste para este, né? Então nós partindo deste vértice aqui, nós conseguimos já fazer essa divisão. 1, 2, 3, 4 triângulos, né? Mas a questão é de qual vértice nós vamos partir e necessariamente não vai ser todas as diagonais do mesmo vértice. Pode ser que nós tenhamos que pegar algumas diagonais de um vértice, outras diagonais de outro vértice e assim por diante, tá? Então, a demonstração disso aqui para caso de polígono côncavo também, ela é um pouquinho mais delicada, ela é bem mais delicada na verdade, mas como eu falei, está na descrição do vídeo aí. Agora, um detalhe que eu gostaria de comentar com você é o seguinte. A partir dessa dedução, o fato de que a soma dos ângulos externos é 360 graus, para polígonos côncavos também, isso é um fato que é o seguinte, quando nós temos ângulos externos em polígonos côncavos, nós podemos falar em ângulo externo negativo, né? Porque olha só, olha que interessante que acontece aqui. Por exemplo, né, só para deixar claro isso aqui, porque eu estou falando um pouquinho dos polígonos côncavos, porque no caso dos convexos, a gente até demonstrou, a gente fez alguns exemplos, enfim. Então ficou bem claro que a soma dos ângulos internos e externos para os polígonos convexos, né? E a propósito, inclusive, né, para os polígonos complexos, a gente viu que não vale, né? Inclusive a gente deu aquele exemplo de você esticar um polígono, né? E aí vimos que realmente não valia, né? Esse fato para polígonos complexos, né? Agora, aqui como é que nós podemos fazer aqui, né? Como é que nós poderíamos entender que a soma desses ângulos aqui externos é 360 graus? Olha só, nós podemos partir, por exemplo, deste vértice aqui, né? Eu vou fazer os ângulos externos na cor laranja aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui está um ângulo externo aqui, ó. Prolonguei aqui. Então tá aqui, 90 graus. Agora eu sigo nesse sentido. Venho para cá agora. Um outro ângulo externo aqui. Né? Este ângulo, olha, aqui eu fiz de tal maneira que esta reta aqui forma 45 graus, tá? A lousa aqui é quadriculada. Então aqui a gente tem 90 graus, né? Com mais 45. Então aqui a gente tem 135 graus, né? Vamos até escrever aqui 90 graus, né? 90 graus, 135. Então a gente veio nessa direção aqui, para cá, né? A gente vem para cá. Agora daqui eu vou fazer o seguinte, aqui entra na figura, esse aqui é o problema que surge nos polígonos côncavos, né? Mas como é que seria o ângulo externo aqui? Ora, o ângulo externo é o seguinte, eu prolongo o lado e chego até o lado que eu quero, né? Por exemplo, aqui eu estava nessa direção, prolongo e vejo até eu chegar onde eu quero. Então aqui eu vou prolongar, aqui, e vou chegar até onde eu quero, ou seja, 90 graus. 90 graus também. Então eu cheguei aqui em 90 graus. Agora eu estou nessa direção. Então eu fiz isto, vim para cá, agora eu fiz isso, tive que fazer o contrário aqui, né? Eu estava indo no sentido horário, aí aqui eu tive que ir para o sentido anti-horário. Agora eu volto para o sentido horário. Né? Então eu venho para cá, agora aqui 90 com mais 45 de novo, 135. Vim para cá, já estou nessa direção, aí eu venho para cá e nessa direção, né? Então, esses seriam os ângulos externos. Agora, olha que interessante que surge aqui, né? Se a gente somar 135 com 135, isso aqui dá 270. 270 com mais 3 vezes 90, está dando esses 3 aqui, está dando 540, né? 270 com mais 270 está dando 540. Ora, mas então isso aqui não é verdade, né? Eu acabei de comentar que vale também para côncavos e na prática a gente está vendo um caso que não vale. Não é por isso. Na verdade é o seguinte, no caso de polígonos côncavos, quando a gente tem esse tipo de situação em que a gente tem que o ângulo externo é um ângulo que entra na figura, ele se torna um ângulo negativo. Na verdade, nós admitimos um direcionamento, né? Um sentido de rotação. Ora, o sentido horário, por exemplo, aqui eu penso que é positivo. Olha, positivo, positivo, sentido horário. Aqui eu já fui no sentido anti-horário. Então, este 90 graus aqui, na verdade, ele vai ser menos 90 graus. Porque eu estou rodando no outro sentido, para chegar até o lado que eu quero. Aí sim, 270
com mais. Esse 90 pode cancelar com esse menos 90. Então cancelou esses dois, por exemplo, na soma, né? Então 270 com mais 90, 360. Aí bateu, tá? Então você vê que com essa nova definição de ângulo externo, como sendo o ângulo entre o prolongamento da reta, né, do lado, o prolongamento do lado e o próximo lado, né, e com a condição seguinte, se for no sentido horário, por exemplo, positivo, e se for anti-horário, negativo, fica perfeito, aí realmente dá 360 graus, né? Ou então poder convencionar que o sentido anti-horário é positivo e horário negativo, né? Aí eu poderia percorrer o polígono do outro lado, né? Para cá, né? Nessa direção. Enfim, de qualquer modo, é fato isso aqui. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Então eu queria comentar isso aqui com vocês, que é essa definição mais ampla aí de ângulo externo, que eu acredito que muitos não devem ter visto isso aqui, né? Isso aqui não é comum de se encontrar em materiais aí, tá? Outro detalhe que eu também gostaria de comentar antes da gente fazer alguns exercícios é o seguinte, na aula passada também eu comentei que quando os polígonos são regulares, né, que significa que todos os ângulos são iguais, congruentes, né, e todos os lados são congruentes, então a gente pode ter uma formulinha para cada ângulo interno, né, que é o AI de N, né, AI de N, e o AE de N, a formulinha para cada ângulo externo. Bom, bastante simples, né? O AI de N é só pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo N, né? Pelo número de ângulos, e o AE de N pega o 360 graus e divide pelo N, né? Mas isso quando todos os ângulos internos são iguais e também quando todos os ângulos externos são iguais, né? No caso dos polígonos regulares a gente comentou. No entanto, só um detalhezinho que eu queria comentar é o seguinte, não há necessidade que os polígonos sejam regulares, tá? Basta que eles tenham ângulos congruentes, né? Porque se eles tiverem ângulos congruentes, eu já posso dizer isso aqui, tá? Se os ângulos forem congruentes, eu não preciso garantir que os lados também são congruentes. Um exemplo simples que a gente pode perceber é isso aqui, né? Olha só, o retângulo, né? O retângulo, por exemplo, ele tem todos os ângulos valendo 90 graus. Então todos os ângulos dele são congruentes, mas os lados não são congruentes, né? Então ele não é um polígono regular, não precisa ser um quadrado para que os ângulos sejam congruentes. Então essa ideia aqui dos ângulos congruentes, né, que eu posso usar essa formulinha, dividir o soma dos ângulos internos por N ou dos externos por N também, basta que o polígono seja equiângulo, na verdade, né, que tem os ângulos congruentes. Só um detalhezinho aí de rigor aí para ficar mais claro para vocês. Bom, agora sim, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios agora para praticar esses conceitos aí da aula passada, tá? Um exercício aí que é o seguinte, ele pergunta qual é o polígono regular convexo em que o número de lados é igual ao número de diagonais. Então é um exercício bastante simples, na verdade, né? Então nós temos que o número de diagonais de um polígono é dado por n vezes n-3 sobre 2. E a gente quer o polígono convexo, nem precisaria informar que era convexo, mas ele informou. No caso, ele deu essa informação aí, mas não precisaria, né? Bom, se o número de diagonais é n vezes n-3 sobre 2 e o número de lados é n, né? Lembrando que num polígono, o número de lados é sempre igual ao número de vértices, tá? Isso é um detalhe importante aí. Bom, então isso aqui tem que ser igual a n, né? Então isso é igual ao número de lados. Bom, quando a gente olha para esta equação aqui, ó, esquecendo do dn ali, isso aqui é uma equação, né? Uma equação. E olha que o que acontece, né? Nós podemos efetuar um cancelamento dividindo ambos os membros aqui por n. Eu cancelo esse n com este n. Por que eu posso fazer esse cancelamento? Eu posso dividir ambos os membros por n porque o n certamente é diferente de zero. Porque o n é um número de lados de um polígono, né? Nós cortamos então esse n, então nós ficamos com a seguinte expressão, n-3 sobre 2 igual a 1, né? Lembrando que quando a gente faz esse cancelamento, o que fica aqui, nós cancelamos n dividido por n, né? Dá 1, e n dividido por n dá 1. Então isso aqui apareceu 1, né? Tem gente que cancela isso aqui e coloca 0 no lugar, né? Não, porque quando você cancelou, o que significa esse cancelamento? É dividir por n. Bom, se eu divido por n, então deu 1 aqui, né? Então aqui eu multiplico cruzado, né? Que a gente fala, n-3, aqui eu posso enxergar que eu tenho 1 aqui embaixo, n-3 vezes 1, né? n-3, colocar aqui a implicação, igual a 2, né? Portanto, n igual a 3 mais 2
que é igual a 5. Então, que polígono é esse? É o pentágono, tá? Então, é o pentágono. Ok? Então, o pentágono é um polígono que tem 5 lados e tem também 5 diagonais. Então, é o único polígono que tem um número de diagonais igual ao número de lados. O próximo exercício é o seguinte: calcule o valor de cada ângulo interno e de cada ângulo externo de um dodecágono regular. Bom, o dodecágono regular é um polígono de 12 lados. Então, nós poderíamos fazer o desenho desse dodecágono, né? Então, o nosso n aqui é igual a 12. Mas nós não precisamos fazer esse desenho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer apenas um trecho desse desenho para a gente entender o que a gente está calculando aqui, né? Enfim, o polígono nosso aqui, o nosso dodecágono, ele continua, certo? Vem para cá. O exercício perguntou para a gente o valor de cada ângulo interno, que nós vamos chamar de AI, né? E eu vou chamar assim, AI de 12, que é o ângulo interno do dodecágono regular. E aqui nós temos o AE de 12, né? Prolongando um dos lados ali, né? Nós temos o AE. Vamos deixar até tracejadinho aqui, ó. Esse prolongamento aí de um lado, né? Que determinou o ângulo externo. Bom, temos pelo menos duas formas de fazer esse exercício aqui. Uma delas é o seguinte: nós primeiro podemos calcular a soma dos ângulos internos e depois dividir por 12, que é o número de lados, né? Ou aplicando já a formulinha que a gente viu, ou então calcular primeiro o ângulo externo e aí fazer a subtração, o suplementar, né? Fazer 180 graus menos o ângulo. Eu acredito que essa forma é mais fácil, né? Vamos fazer desta forma primeiro, tá? Então o ângulo externo do dodecágono, no caso, vai ser o quê? Vai ser 360 graus, né? Que é a soma de todos, dividido por 12. Lembrando, por que a gente pode dividir por 12? Porque todos os ângulos externos são iguais, porque o polígono é regular. E lembrando também, não há necessidade que o polígono fosse regular para a gente poder fazer isso aqui. Basta que ele fosse equiângulo, né? Que todos os ângulos fossem congruentes. Não precisaria ser necessariamente regular, tá? Não precisaria que os lados também fossem congruentes. Bom, então continuando aqui, 360 graus dividido por 12, essa continha vai dar 30, né? 30 graus. Então 30 graus é cada ângulo externo do nosso dodecágono, tá? Regular. Portanto, o ângulo interno do dodecágono vai ser o quê? Como eu tenho 30 graus aqui e o total é 180, então vai ser 180 graus menos 30 graus, que isso vai dar o quê? 150 graus. Então, cada ângulo interno dele vale 150 graus, tá? Inclusive, você vê que fazendo isso aqui, a gente tem até uma forma de construir o nosso dodecágono, né? Porque a gente faz um segmento aqui e a gente, com o transferidor, por exemplo, a gente vai medindo 30 graus. Faz outro segmento aqui, 30 graus. Vai quebrando 30 graus. Quando a gente quebrar as 12 vezes, a gente vai formar o nosso dodecágono, tá? Uma forma de construir o dodecágono regular, né? Enfim, a outra forma de fazer seria o seguinte: primeiro, nós calcularmos a soma dos ângulos internos do dodecágono, né? Qual seria a soma dos ângulos internos? Lembrando que já acabou o exercício aqui, tá? Estou fazendo de outra forma somente. A soma dos ângulos internos é n menos 2, né? Vezes 180 graus, né? N menos 2 vezes 180 graus. Então isso aqui vai dar 10 vezes 180, 1.800 graus. Então essa é a soma dos ângulos internos. São 10 triângulos, né? Bom, como ele tem 12 lados, eu consigo dividir em 10 triângulos, tá? E com isso a gente calcula os ângulos internos do dodecágono, como vai ser o quê? 1.800 graus dividido por 12, que é a soma dos ângulos internos dividido por 12. Fazendo essa continha, realmente vai dar o quê? 150 graus. E a partir desses 150 graus, a gente pode fazer 180 menos 150 e achar o 30 graus, tá? Então, das duas formas podem ser feitas. Primeiro calcular o ângulo interno ou primeiro o ângulo externo. Eu acredito que ficou mais fácil calcular primeiro o ângulo externo nesse caso aqui, tá? Bom, esse próximo exercício ele caiu no Mackenzie, tá? Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus.
Então, o número de diagonais desse polígono é... Bom, aí ele dá as alternativas, mas a gente só vai resolver encontrar o número de diagonais, né? Bom, ele falou pra gente que o ângulo externo, né, de um polígono regular, aliás, pessoal, um comentário, né? Vocês percebem que a gente fez um estudo bastante amplo aí de polígonos, né? Falamos de polígonos complexos, polígonos estrelados, polígonos côncavos, né? Fizemos toda essa teoria aí que nós fizemos, bastante ampla, genérica. Mas vocês podem ver que os exercícios dos vestibulares, dos concursos, são bem padronizados. Geralmente ele fala em polígono regular, ele não foge muito disso aí, tá? Foge um pouquinho, vou comentar depois com vocês, um outro exercício aí. Mas geralmente é bem padronizado, tá? Então é por isso que eu procuro bater o pé nessa questão de a gente reforçar bastante a teoria, né? E com uma teoria fortalecida, vocês vão conseguir se virar aí em exercícios simples aí que são cobrados geralmente, tá? Bom, então vamos lá. Cada ângulo externo de um certo polígono de n lados, que eu não sei ainda que polígono é, ele falou que vale 20 graus. Bom, veja só, como o polígono é regular, se eu fizer 360 graus, que é a soma dos ângulos externos, e dividir pelo número de ângulos, isso tem que dar o quê? 20 graus, certo? Bom, 360 dividido por n é igual a 20. Bom, é claro que esse n aqui ele tem que ser 18, né? Para a gente entender melhor aqui, esse n, ele vai ser o quê? 360 dividido por 20 graus. E isto aqui, fazendo essa continha, né? Posso cancelar o zero, 36 por 2, 18. Bom, então o nosso polígono tem 18 lados. E o enunciado perguntou o número de diagonais. Bom, então basta calcular o número de diagonais de um polígono de n lados, n menos 3 sobre 2. Mais o número de diagonais, o número de lados, acabamos de ver que é 18. Então vai ser o quê? 18 vezes 18 menos 3 sobre 2, né? 18 dividido por 2, cancelando esse termo aqui, né? Simplificando, né? Isso aqui dá 9. Então deu 9 vezes 15, né? 18 menos 3 é 15. 9 vezes 15 vai dar 135, certo? Então, 135 diagonais, né? É o nosso polígono aí, né? É o número de diagonais, na verdade, do polígono de 18 lados, que seria aí o octadecágono. Bom, pessoal, finalizamos aqui com um exercício que caiu na FUVEST, né? Um vestibular famoso aí do estado de São Paulo, né? Esse sim já é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, já foge um pouquinho do padrão, mais capcioso, digamos, né? Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus, cada um. E os demais ângulos internos medem 128 graus, cada um. O número de lados do polígono é... Olha só que interessante, pessoal, esquematizei já o problema aqui. O enunciado falou pra gente que dois ângulos internos de um polígono convexo, tá? Valem 130 graus. E ele falou que n menos 2 ângulos internos valem 128 graus. Na verdade, ele não falou que n menos 2. Ele falou que o restante dos ângulos internos valem 128 graus. Então eu chamei de n aqui o número de lados, né? Ou de vértices, no caso, do polígono. Portanto, se dois ângulos valem 130, n menos 2 valem 128. Então, qual que vai ser a ideia? Bom, nós vamos utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos, mas de duas formas diferentes. Como é que a gente vai fazer? Olha, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é n menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui nós sabemos, né? Vimos que, inclusive, não vale somente para polígonos convexos, mas também para polígonos côncavos, ou seja, polígonos simples de maneira geral. Nós sabemos também que a soma dos ângulos internos deste polígono aqui em especial, ele vale o seguinte: nós temos dois ângulos de 130 graus, então vai ficar 2 vezes 130 graus, e nós temos n menos 2 ângulos de 128 graus. Então, por um lado, a soma dos ângulos internos é dada por essa expressão, isso é uma expressão padrão, e por outro lado, neste caso particular, nós sabemos que nós temos dois ângulos de 130 e n menos 2 ângulos de 128. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos igualar essas duas expressões e vamos ver o que vai acontecer, ok?
n menos 2 vezes 180 graus. E por outro, nós vamos escrever 2 vezes 130 graus mais n menos 2 vezes 128 graus. Agora nós temos uma equação, né? É uma equação do primeiro grau. Basta nós distribuirmos aqui, né? Então nós vamos ficar aqui com 180n, tá? Eu vou omitir a bolinha do grau, tá? Para a gente resolver a equação. Mas aqui seria 180 graus aqui, né? Mas enfim, 180n menos 360 igual 260, certo? Vou omitir a bolinha do grau. Igual, elas mais, né? Mais 128n menos 128 vezes 2, que dá 256, né? Continuando aqui, vamos trazer tudo que tem n para a esquerda, né? Uma equaçãozinha do primeiro grau na incógnita n aí, né? Então vai ficar aqui com 180n menos 128n e do lado de lá vai ficar o quê? Esse 360 passa para lá, o 260 já estava lá e o menos 256 também já estava lá. 180 menos 128, isso aqui vai dar o quê? 52, né? 52n. Isso vai ser igual a quê? Se a gente fizer 260 menos 256, dá 4. 364. 364. Passa o 52 dividindo. E isso aqui vai dar exatamente 7, né? Essa continha aqui dá exatamente 7. Que é exatamente a resposta. Então, nosso polígono é o heptágono, né? É um heptágono. Não é um heptágono regular, porque os ângulos não são congruentes. Tá ok? Mas, enfim, o polígono é o heptágono. Polígono de 7 lados. Então, você vê um exercício já um pouquinho mais trabalhando, um pouquinho mais capcioso aí, que mostra pra vocês como é que esse tipo de assunto aqui costuma aparecer nos vestibulares, né? Nos concursos. E, bom, então é isso, pessoal. Então nós fechamos por aqui nessa parte de polígonos, então fizemos alguns exercícios. Na aula que vem a gente vai começar a trabalhar com triângulos, né? Que é um tipo específico de polígono, que são os polígonos de 3 lados, né? Que são os mais comuns, né? Os que mais permeiam aí o nosso dia a dia e inclusive nas provas, nos vestibulares, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!